planetas em que nós não temos comprovação. No Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, que é o Jornal de Estudos Psicológicos, que o Kardec publicou de janeiro de 58 até março de 69, e que depois seus continuadores ainda deram um bom tempo de publicação, ele em vários artigos, ele traz comunicações de espírito, dizendo que tinha vida em Marte, que tinha vida em não sei aonde, em Júpiter, etc., tal, com formas mais civilizadas, mais organizadas de existência, etc., que até hoje a ciência não produziu. Agora, o Kardec nunca, ainda mais em relação às comunicações mediúnicas, ele cravava dizer isso aqui ele dizia o seguinte: a ciência, e se tivermos errado, a gente muda com a ciência. Perfeito. Então, Arthur, sim. Vamos fazer umas 2, 3 perguntas? Pode ser? Eu respondo mais. Eu queria fazer. Pode falar. Não, eu queria fazer uma pergunta que é relacionada com o comentário dele. Porque a nossa capacidade de descobrir, de cravar a existência de vida em outros planetas, precisa considerar também a grandeza do universo. Porque nós temos também um limite de procurar vida no perímetro que é infinitamente menor do que a grandeza do universo. Então, assim, acho que nunca vai ruir a questão de pluralidade de existência por conta da ciência não descobrir a vida em outro planeta. Tanto é verdade que a maior parte dos astrônomos, astrofísicos, que lida com ciência, com física, teórica, etc., e mesmo com biologia, porque tem um campo da biologia que é a exobiologia, que produz algumas análises, algumas hipóteses de que a vida poderia ter começado ordinário com a transmigração de determinadas moléculas que teriam vindo de outros planetas, por cometas ou por determinados asteroides, etc. É difícil quem diga o seguinte: não tem vida em outro planeta. Como possibilidade, como probabilidade, é muito provável, pela exata dimensão do universo. Agora, nós não temos uma prova definitiva. Eu diria para você que, do ponto de vista de prova, nós temos mais evidências da reencarnação do que da existência de vida em outros planetas. Como teoria, não. Como hipótese. Mas como evidência científica, depois quem quiser, eu tenho um artigo publicado numa revista de estudos psicológicos americanos. É muito bem feito a análise de um caso sugestivo de reencarnação. A autora é uma autora, ela vem trabalhando cada uma das hipóteses de reencarnação. Cada uma das hipóteses científicas para explicar aquele caso. Ela desmonta 14 hipóteses, até dizer o seguinte: olha, a hipótese mais plausível nesse caso mas os cientistas nunca dizem, eu encontrei a verdade. Eles dizem, é um caso sugestivo. As evidências são essas. Porque em ciência, você nunca está preocupado, a não ser por soberba, de dizer essa é a verdade. Até porque o conhecimento científico ele é produzido exatamente por refutação. E ele tem uma teoria, então eu vou lá, consigo demonstrar que ele está errado, que um outro sistema explicativo é melhor. E assim vai progredindo. Kardec, na Gênesis, ele trata da transmigração de espíritos. Ele fala dessa migração entre espíritos encarnados em outros planetas. Isso. Seja em direção na Terra como da Terra em outros planetas. Então, mesmo em caráter de hipótese, porque na verdade não foi comprovada a existência de vida inteligente em outros planetas, mas o Kardec trata... Sim. Como eu disse, no Jornal de Estudos, na Revista Espírita, inclusive, ele traz muitos relatos de comunicações mediúnicas que seriam atribuídos a espíritos que vivem em outros planetas. Mas, objetivamente, nós temos que trabalhar o seguinte: a ciência se desenvolveu de 1857 para cá de maneira impressionante, inclusive nessa esfera. E nós não temos ainda. Eu acho que dizer que nós não temos a comprovação, a evidência, não desmonta do ponto de vista teórico. Eu acho que o que desmonta o espiritismo, para valer, é se demonstrar que não existe a alma. Aí acabou. Porque a essência, o espiritismo é a ciência da alma. Aí é difícil. Agora, a própria pluralidade, ela faz sentido do ponto de vista filosófico, porque ela ajuda a entender o processo evolutivo, as experiências, o acúmulo de experiências em vários planetas. Mas ela, a princípio, não é uma regra. Assim como trocar de sexo, uma encarnação ser homem, outra ser mulher, outra ser homem, também não é assim. As experiências, os relatos que os pesquisadores da reencarnação
fazem é de que há uma tendência de acumular um certo número de existências num certo gênero para depois modificar. Quer dizer, não é uma coisa tão simples. Então, porque tem os condicionamentos. É a construção de toda uma sensibilidade, né? Claro, claro. Porque você está se produzindo, né? E essa produção, imagina, ainda mais em sociedades tão marcadas, né? Tão machistas, etc., o quanto que é difícil você, né, fazer as escolhas das mudanças. Quem lá no fundo tinha levantado a mão? Na verdade, tem duas questões. Uma, se você vê a teoria da reencarnação dentro da doutrina espírita como um dogma ou como uma teoria, e por que existe uma corrente de pensamento tão grande dentro do pensamento espírita que a reencarnação seria uma possibilidade de se regenerar por culpabilidade, e não uma oportunidade de evolução? Não, excelente pergunta. Eu tentei defender aqui o tempo inteiro, né, de que a reencarnação não é um dogma, ele é um princípio filosófico e ele é uma teoria, ele é uma hipótese, né? Acho, vou insistir com isso, que das hipóteses espíritas é a que mais se aproxima, né, de um processo de comprovação, de evidências, de fortes evidências, né? O trabalho do Ian Stevenson, ele jamais escreveu que ele comprovou a reencarnação. Você vê as últimas entrevistas do Tucker, né? Ele vai falar o quê? Não, as evidências são muito fortes, etc. Não tem preocupação, porque quem não está amarrado ao pensamento religioso não tem problema de colocar a sua hipótese em questionamento. É uma outra postura, né? Dogma é típico do pensamento religioso cristalizado, porque eu não posso mudar. Porque se tiver alguma coisa errada, ruiu. Ele fez menção ao corpo, o texto da Gênesis. Tem um texto que eu tenho certeza que aqui no Gênesis vocês têm estudado, mas quem ainda não leu vale a pena, que é a introdução da Gênesis. O texto chama-se Caracteres da Revelação Espírita. É a introdução mesmo, é um capítulo, umas 40 páginas mais ou menos, em que o Kardec faz toda uma discussão sobre o caráter meio especial do Espiritismo. Por quê? Porque ele é, entre aspas, um conhecimento que tem uma dimensão de revelação, uma revelação científica, como ele diz. Por quê? Porque é a pesquisa da mediunidade, né? Mas é a contribuição de espíritos desencarnados que vai ajudando a construir o corpo filosófico do Espiritismo. E até a metodologia. Mas ao mesmo tempo ele tem uma dimensão humana. Kardec não foi um mero secretário, ele foi um investigador, um pesquisador, ele foi batendo, ele foi fazendo as escolhas, etc. E ele diz claramente nesse texto, se a ciência demonstrar que o Espiritismo está errado em um ponto, o Espiritismo muda com a ciência. Muda com a ciência. Qual é a religião que se propõe a fazer isso? Você conhece alguma religião que se vai mudar com a ciência? Pelo contrário, o pensamento religioso ele diz o seguinte, ele faz aquela risadinha de besta assim, a ciência chegará em breve aonde nós já chegamos. De fato, tem uma certa dimensão das religiões de tratar o ser humano, etc., da espiritualidade, que a ciência precisa se embeber mesmo. E tem vários movimentos hoje na ciência, né, de questionamento dessa, vamos dizer assim, externalidade a qualquer coisa que seja do campo do subjetivo, do espiritual, do afetivo e tal. Eu trabalho, por exemplo, na universidade com pesquisa qualitativa. Eu não trabalho com quantitativa. Trabalho com as narrativas de vida. É uma outra linha de pesquisa no campo, numa faculdade de medicina, que é uma das maiores faculdades de medicina da América Latina. Há 20 anos atrás era impensável o desenvolvimento de pesquisa. Hoje tem gente no meu departamento investigando cura espiritual, transexual e os santos da Umbanda, produzindo isso como um conhecimento interdisciplinar. Então traz quem é da cirurgia, quem é da área de não sei o que e tal. Está abrindo o universo, no Brasil e no mundo, para a pesquisa dessa natureza. Mas nós estamos muito distante ainda de chegar a este ponto da ciência tomar o espírito, tomar a alma, tomar